já tinha ouvido falar em energia ou não? Não, com M mesmo. Eu trabalho com finanças há muitos anos, sou professor da Fundação Getúlio Vargas, e eu tive contato com energia mais ou menos uns 7 anos atrás, 6 ou 7 anos atrás, quando nós estávamos estudando algumas métricas sobre como mensurar essa relação de sustentabilidade que está muito presente no relato integrado que a disciplina Educasai desenvolve com vocês. Se eu quiser medir quantos metros quadrados tem essa sala, nós não temos problema nenhum. É só pegar uma fita métrica, uma trena. Agora tem dispositivo laser, não precisa mais usar aquele negócio horrível, né? É fácil de fazer isso. Se eu quiser medir quantos metros lineares tem daqui até a porta, também não é difícil. Não tem segredo nenhum. Agora, se eu quiser medir coisas mais complexas, que misturam horas, quilos, metros, trabalho, elementos químicos, dinheiro, esforço físico, nós não temos uma métrica para isso. Não existe uma métrica padrão para isso. Então, quando a gente estava estudando esse negócio, a gente foi pesquisar o que é que tinha que fosse possível utilizar. E descobrimos essa tal de energia que eu também não conhecia até então. Então, quando você vai medir coisas simples, a gente mede tantos quilos, tantos metros, tantas unidades. E coisas complexas que envolvem N elementos, N unidades, nós não temos um padrão para isso. Então, quantas métricas, por exemplo, nós precisamos para medir algo que relativo à atuação das empresas no ambiente que elas atuam? Interferência, basicamente, das empresas. Como é que eu faço isso? Nós temos muitas métricas para isso. Poderia medir a quantidade de produtos que ela oferece para o mercado, quantidade de matérias-primas que ela retira do meio ambiente, quanto que ela provoca de poluição, quanto ela gera de emprego, algum resíduo que ela deixa na atmosfera, na água. Né? Agora, como que eu vou medir isso? São medidas diferentes e a contabilidade também não capta isso ainda, está tentando captar. O relato integrado é uma das formas de se captar isso. Né? Então, nesse caso aqui, coloquei uma figura aqui de um cidadão dirigindo um automóvel que tem muitos indicadores, né? Então, eu não sei se são úteis para ele. Tenho dúvida, mas tem indicador pra caramba aí. Indicador de tudo. Tem santinho, tem foto de família, tem patuá, ruda, não sei exatamente para que servem esses indicadores. Ao passo que tem indicadores que são necessários, são úteis. Então, quer dizer, a abundância de indicadores não quer dizer que melhora o meu processo. Isso vale muito para o sistema contábil. Mesma coisa para manter um avião em pleno voo. Quer dizer, o que eu preciso saber para manter um avião em bom funcionamento? Não é a minha área também, mas existem 3 funções que mantêm um avião em pleno funcionamento. Se uma dessas 3 funções falhar, o bicho cai. Então o comandante, quando está na sua parte operacional, ou seja, quando está comandando esse negócio, ele está atento principalmente nos indicadores dessas 3 funções, para evitar que o avião caia. Então ele não precisa de métricas desnecessárias, né? Então a seleção das métricas é importante. Quais métricas eu vou utilizar para manter esse negócio funcionando? Se eu não souber selecionar as métricas, eu tenho dificuldade de traçar o caminho que eu preciso seguir para chegar em algum lugar. Bom, todo mundo sabe que o marco desse negócio de sustentabilidade veio lá do nosso futuro comum, né, onde todo mundo já viu isso aqui, já leu, que desenvolvimento dito sustentável é aquele que atende às necessidades
no presente, quer dizer, nós temos necessidades que têm que ser atendidas, sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atender às suas próprias necessidades. Isso é uma frase de efeito, está no nosso futuro comum, e quando se estuda de fato os princípios físicos que norteiam o nosso jeito de viver, a gente sabe que isso não é possível, né? Não é possível você atender a necessidade atual sem comprometer a possibilidade de gerações futuras. Para que alguma coisa seja sustentável, pode ser uma empresa, uma comunidade, ela tem que atender 3 condições. A primeira condição é que a velocidade de uso da fonte renovável não deve superar a velocidade de regeneração. O que é renovável? Aquilo que o próprio meio ambiente se encarrega de repor. Então, se eu retirar isso numa velocidade maior do que o ecossistema consegue repor, a gente compromete e entra em colapso. Basta ver o sistema Cantareira. Nós retiramos numa velocidade maior do que ele consegue repor. Então, vai exaurir o sistema. Isso não acontece só com Cantareira. Acontece com as minas de ferro, de ouro, de carvão, apesar que elas não são fontes renováveis, são fontes não renováveis. Outra condição é que a velocidade de uso da fonte não renovável não deve superar a velocidade de desenvolvimento do substituto renovável. Então, por exemplo, as fontes de ferro que nós temos no planeta duram mais cerca de 80 anos. Então, a gente tem que estabelecer uma forma de substituir esse metal numa velocidade que a gente consiga não comprometer o impacto da extinção dessa reserva. O que está fazendo, né? O pessoal está usando muito alumínio, mas você compromete agora o estoque de alumínio. E a terceira condição da sustentabilidade é que a emissão de poluentes, quer dizer, não é possível produzir sem poluir. Isso é um discurso estúpido quem imagina isso. Produzir significa poluir. Nós não temos ainda como produzir sem gerar resíduos, né? Na verdade, poluir não é proibido, é permitido. Só que a emissão não deve superar a capacidade de absorção pelos ecossistemas. Os ecossistemas, eles conseguem filtrar, eles conseguem tratar os resíduos. O problema é quando você polui um ecossistema além da sua capacidade de tratamento daquilo. Basta ver o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, alguns bem próximos de nós. Né? Como é que a gente calcula? Quais são as métricas que nós temos hoje tradicionais? Inclusive, é daqui que da métrica contábil surgiu o cálculo do PIB, né? A gente soma o consumo, mais o investimento, mais a exportação, menos a importação. Esse é o cálculo tradicional de um PIB de um país. E a gente acaba não computando os danos provocados ao meio ambiente. E também nós temos ações que podem mitigar efeitos ao meio ambiente que não são computados. Então, se eu quisesse fazer um cálculo um pouco mais ecológico, eu deveria acrescentar a esse cálculo tradicional a variação positiva ou negativa do capital natural. Isso alguns países já estão tentando fazer. E isso é uma questão fundamental hoje na contabilidade de qualquer processo. E vocês deveriam ler o trabalho do professor Kassai, junto com o Nelson e outros que vocês devem conhecer, aqui da FE. Eles fizeram um balanço contábil das nações, onde eles contabilizaram todos esses cenários de mudanças climáticas. Eu vou dar uma lida, que é o professor de vocês. Né? É muito difícil saber o que é sustentável. Eu diria que essa palavra nem deveria ser usada. Dá para contar os dedos de uma mão quem sabe o que é isso, talvez. Mas a gente sabe o que é insustentável, pelo menos. O que é insustentável? Por exemplo, esse país chamado República de Nauru. É um país muito pequeno, claro, né? E ele fica lá no centro da Oceania, extremamente modesto, mas ele era um país muito rico, tinha uma renda per capita de $20 mil em 1990. O PIB era muito significativo pelo tamanho do país,
porque o país todo era uma reserva de fosfato. Então eles foram tirando o fosfato. Tira o fosfato e vende, exporta. E com o dinheiro que recebe, compra coisas. Compra água, alimento, compra tudo. Aí foram extraindo o fosfato. Só que eles extraíram o fosfato de todo o país e ele ficou exatamente ao nível do mar. Mas eles deixaram uma margem de terra aqui para segurar o oceano. E agora não dá mais, porque o oceano rompeu aquela margem. E hoje o país praticamente vai sair do mapa. Quase ninguém mais vive lá. E aquilo que foi uma fonte de riqueza, os poucos habitantes que ainda tem lá não tem mais dinheiro, não tem alimento, não tem mais nada. Vão ter que ser retirados totalmente e o país deixa de existir. É um dos poucos países que certamente eles não mais existirão daqui a alguns 2 ou 3 anos. E por que eles vão deixar de existir? Porque alguém retirou uma velocidade maior do que a renovação do substituto não renovável. É a segunda lei de Daly. Outro exemplo de coisa não sustentável é a ilha de Rapa Nui. Se vocês ouviram falar, é a atual ilha de Páscoa, né? A ilha de Rapa Nui foi colonizada pelos polinésios inicialmente, estavam fugindo de conflitos entre tribos, aí bateram aqui na ilha e começaram a viver na ilha. Uma ilha muito bonita, interessante, só que ela não tem terra fértil, o solo é bastante ácido, e nessa ilha, na verdade, tinha umas palmeiras gigantes, enormes, chegavam a 100 e poucos metros de altura, e aí, como não tinha alimento na ilha, só tinha essa palmeira, e é muito difícil você pescar na praia, porque isso aqui é um berço de corais, essa coisa toda. E o que eles fizeram? Derruba a palmeira, e com essa palmeira você faz barco e vai pescar em outro mar. Tão simples quanto isso. Aí foram lá, pegavam o peixe, traziam, a população foi aumentando, corta mais palmeira. Chegou um momento que os barcos foram quebrando e não tinha mais palmeira para cortar. As palmeiras eram pequenas, eles não sabiam que as palmeiras demoravam cerca de 200 anos para chegar à idade adulta. Quando eles acabaram com todas as palmeiras gigantes, eles comeram as palmeiras anãs, depois não dava mais para pescar, eles comeram toda a vegetação que tinha na ilha, mas aquilo não produzia alimento, e acabaram comendo também os insetos, as baratas, os ratos. E quando os holandeses chegaram nessa ilha em 1712, no dia de Páscoa, por isso que ela chama de Páscoa, pertence ao Chile, atualmente, eles encontraram alguns, não chegava a 2 dezenas de polinésios vivos, e essa ilha já teve mais de 15 mil habitantes. Na verdade, estavam se alimentando dos semelhantes. Eles matavam os semelhantes e se alimentavam de carne humana. É a única solução que eles tinham para comer. Esses moás que a gente vai visitar lá e achar bonito, tirar foto direitinho, isso aqui é uma coisa terrível. Esses moás eram oferendas que eles faziam para os deuses. Os xamãs acreditavam que, fazendo essas oferendas, os deuses acabariam transformando isso aqui em palmeira. Por isso que eles eram altos. Assim. Então, se tivesse aqui uma sequência de palmeiras, poderiam derrubar e fazer barcos. Só que os moás nunca se transformaram em palmeira. E eles, de fato, acabaram morrendo. Aqueles moás que você visitar, você vê que eles estão deitados ainda, é que eles não tinham força física para levantar. Você estavam bastante fracos por falta de alimento. Eu visitei uma vez a de Páscoa, tem muitos anos, e eu concluí, mas como eram estúpidos esses polinésios, o povo ignorante vai derrubar todas as palmeiras, sem se preocupar que amanhã poderia precisar de peixe, né? A Suméria também é A Suméria deixou de existir porque eles... Certamente a Suméria foi a primeira civilização que se conhece na Terra. Fica aqui onde é atual um pedaço do Iraque e um pedaço do Irã aqui. Como era tudo deserto lá, como é ainda hoje, eles retiravam do subsolo.
retiravam água do subsolo e com isso eles tinham agricultura, eles tinham um desenvolvimento comercial também, eram bastante desenvolvidos. Só que eu também não sabia que se esgota o lençol freático. O tempo médio de reposição de um lençol freático, eu também não fiquei sabendo disso numa pesquisa que fizemos na Sabesp, pode chegar a 1000 anos. A gente esgotar o lençol freático, como estamos esgotando hoje, os lençóis freáticos que nós temos no subsolo do nosso território, a gente tem esgotado isso. Não é que está esgotando, a gente está retirando água numa velocidade maior do que da reposição no lençol. Esse é o grande problema. A Sabesp fica bem em pé com isso. De forma que essa população, essa comunidade foi extinta, essa civilização foi extinta, porque retiraram mais água do que deveriam retirar. Então, o que nós aprendemos quando a gente estuda essas civilizações que deixaram de existir, né? E será que dá para crescer de forma, como o pessoal chama de sustentável, né? É difícil responder, mas o que nós sabemos é que há limites para o crescimento. A gente não pode crescer indefinidamente. Então, tem um limite para isso. Segundo, que a sustentabilidade não é uma propriedade financeira, não é um discurso, não é uma política que uma empresa usa, não é a vontade do CEO, do conselho. A sustentabilidade é uma propriedade dos ecossistemas, da biosfera. E a outra coisa que nós sabemos, que crescimento e desenvolvimento são coisas que não são sinônimos. Basta ver algumas comunidades. Esqueça a Suméria, a gente pode ir aqui para São Caetano do Sul, aqui próximo a São Paulo, bem do nosso lado aqui. Em 1912, lá foi instaladas as indústrias reunidas Francisco Matarazzo. Isso trouxe muita prosperidade para a cidade, empregou muita gente. Eles produziam basicamente produtos químicos, soda cáustica, cloro, composto de cloro, ácido sulfúrico, rayon, celulose, carbureto de cálcio, acetileno, ferro silício para fundição, hidrogenação de óleo, um monte de coisa, agrotóxicos. Tudo era produzido lá em São Caetano. Aquilo trouxe prosperidade para a cidade. Muito emprego, as pessoas começaram a construir imóveis ali perto, né? Para aquela expansão imobiliária, comércio, serviços, tem que passar o trem lá perto, Mas aquilo que sobrou das indústrias montadas lá em São Caetano. O terreno está totalmente abandonado e não pode ser habitado. Não pode ter nada em cima daquele terreno, porque o pessoal da Matarazzo contaminou o subsolo. E o subsolo ninguém pode ficar em cima, vai ser afetado por partículas. Então aqui está abandonado. Isso aqui funciona mais como ponto de pessoal que os drogados acabam entrando ali, pequenas trombadinhas que se escondem ali para fugir da polícia, sei lá o quê. Então aquilo que era na década de 20, que era 30, 40, que era sinônimo de prosperidade, de modernidade, hoje é sinônimo de atraso, sinônimo de descaso, de responsabilidade, de crime. O que acontece na prática? A indústria faliu, ela deixou um passivo que ninguém conseguiu calcular os bilhões que serão necessários para recuperar essa área. Ninguém consegue calcular. E olha que São Caetano, na verdade, tem 12 km². Qualquer pedacinho de terra ali vale uma fortuna. Então a prefeitura tem interesse em recuperar essa área, mas o processo é tão complexo que ninguém conseguiu ainda botar a mão no bolso, certamente não compensa. Isso é o que sobrou. Quer dizer, esse passivo, quem paga isso? A sociedade, né? A sociedade acaba pagando isso, de alguma forma. Então isso não está. Isso é isso que o relato integrado está fazendo, né? A
Isso aqui não está contabilizado no passivo da empresa, não foi contabilizado. É porque a empresa faliu, não tem mais nada para ser arrestado. Então, se alguém tivesse contabilizado isso lá no passado, pode ser que essa empresa não tivesse sido constituída. É bem provável. Mas que métrica eu vou contabilizar? Como é que eu faço para contabilizar esse negócio? Nós não temos métrica para isso. Nós temos bastante discurso. Nós temos muita boa intenção, muita ação na área da retórica, mas é difícil você ter uma ação concreta aqui. Até porque é fácil. Como é que eu faço para melhorar a relação com o cliente? Eu pergunto para o cliente se está contente com o meu produto, se gostou. Agora, eu não posso perguntar para o ecossistema, como é que você está achando aí do que eu estou jogando aí? Você está contente? Você está conseguindo lidar com isso daí? Apesar que nós temos sinais disso também, né? Aí nós temos 3 processos, eu usei essas figurinhas, qualquer criança pode entender. Nós temos 3 processos produtivos. Você pode comparar isso com empresas. A empresa A, ela é instável, totalmente instável, porque ela tem a carga está mal distribuída. Então nós temos muito peso aqui na ponta do barco e ele vai virar a qualquer hora. O B, ele tem uma carga, é a mesma carga, só que ele está estável. Aqui distribuímos a carga corretamente e o navio com certeza vai poder navegar. E o C também está ruim, porque ele tem carga demais. Então ele pode entrar em colapso. É isso que a gente vê nas empresas. A gente pode classificar as empresas em A, B ou C, em relação ao que ela provoca no meio ambiente. Então, quais são as métricas? A ONU determina, isso é uma resolução da ONU, 47, que foi depois estudada mais profundamente por um pesquisador chamado Polselli, italiano, que ele diz o seguinte: para você trabalhar com esses indicadores, o indicador tem que atender alguns requisitos. O primeiro requisito, tem que ser fundamentado em sólida base científica. Se não for fundamentado em sólida base científica, você vai falar, eu acho, eu acredito, eu penso que é assim. Mas tem que ser fundamentado e reconhecido pela comunidade internacional. Não basta ser fundamentado. Tem que ser aceito. Tem que ser relevante. Quer dizer, tem que englobar os aspectos cruciais desse negócio. Tem que ser transparente, ou seja, todo mundo tem que olhar e entender. Tem que ser quantificável. Tem que mensurar quantitativamente. É tantos quilos, tantas unidades, tanto. Tem que ser limitado, porque não adianta eu ter 72 mil indicadores que ninguém vai entender nada. Então nós temos esses requisitos que a ONU recomenda que a gente use na hora de trabalhar com um indicador de mensuração dessa coisa tão complexa chamada sustentabilidade. Isso aqui é um diagrama que eu fiz que representa uma empresa. Uma empresa qualquer, um sistema de produção que seja. O que a empresa faz? Ela recebe dos ecossistemas coisas, água, vento, sol, ferro, matéria-prima, né? E ela recebe também coisas que vêm do ecossistema geral, até do sol, essa coisa toda. E ao produzir, ela gera impactos e resíduos, que são liberados no solo, na água. Ela também usa recursos que são renováveis e não renováveis da biosfera. Nós temos aqui os serviços que basicamente são pagos em dinheiro, que de alguma forma retiram dos ecossistemas. E temos os beneficiários, que são os consumidores, às vezes os fornecedores também. E esses beneficiários também geram resíduos, também geram impactos no meio ambiente. Então todo mundo, no fundo, todo mundo usa recursos que vêm dos ecossistemas e produz resíduos que acabam entrando nos ecossistemas. O que faz a contabilidade que vocês conhecem muito bem? Ela trabalha nessa janela aqui. A gente contabiliza nos demonstrativos contábeis aquilo que é mensurado em dinheiro. A janela é essa daqui. A gente não contabiliza
o que o ecossistema fornece. Você pode fazer também uma avaliação de ciclo de vida, uma outra metodologia mais complexa, que aí você trabalha nessa janela aqui. O ciclo de vida já computa aquilo que a gente usa de renovável e não renovável, computa resíduo e impacto, mas não computa aquilo que a gente usa do ecossistema. E tem a nossa avaliação em energia, que é o que nós vamos falar aqui hoje, que é uma outra metodologia, que ela abrange uma janela um pouco maior. Ela contabiliza quase tudo, menos impacto. A gente não consegue, dentro da energia, contabilizar impacto ainda. Mas ela é uma janela um pouco maior. Você pode usar pegada ecológica, que está na moda também, todo mundo tem ouvido falar disso. E a pegada ecológica é um pouco também mais restrita. Ela pega um pedacinho dos ecossistemas, mas não pega o sistema de produção. Ela só calcula o impacto que eu gero na área, né? Existe uma metodologia do Banco Mundial que eu gosto muito, que chama poluição incorporada. A gente trabalha só no cálculo de impacto e de utilização de parte dos recursos dos ecossistemas. Existe uma metodologia que vocês devem conhecer também, que é o ISE da Bovespa. O ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, trabalha também nessa janela aqui, tentando pegar os ecossistemas, um pedacinho de impacto, recursos renováveis e não renováveis. Acontece que ele não tem métrica. É feito um questionário, que vocês devem saber como é que funciona, e com base nesse questionário é feita uma atribuição de classificação da empresa, se ela pode ser dita sustentável ou não. Existe a nossa lei, a Política Nacional de Meio Ambiente. A legislação é muito forte, porque a empresa é obrigada a cumprir a lei, só que a legislação não abrange nenhuma janela fora da produção. Ela vai apenas diretamente na produção. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Se você imaginar que a Bolsa de Valores é um local onde os investidores interfaceiam com as empresas que lá estão listadas, e é claro que esses investidores acabam tendo uma percepção de valor dessas empresas, não importa o título que está sendo transacionado, no fundo é só isso que faz a Bolsa, né? É o local onde ela propicia que investidores e as empresas se encontrem. Então a gente pode imaginar que essa empresa está utilizando recursos da natureza. Claro que a empresa retorna para a natureza também algumas coisas, justamente porque a empresa acaba fazendo ações que mitigam isso. Todas as empresas fazem. Toda empresa tem uma ação lá voltada para a proteção do meio ambiente, que pode ser até social também, ambiental e social. O Estado acaba não fazendo a parte dele, e as empresas sempre têm um reforço social, que eu chamo de reforço social e ambiental. E ela produz bens e serviços que são consumidos, os resíduos são lançados na biosfera, e isso acaba gerando bastante danos, né? Todo mundo conhece o SE, é aquela metodologia que atende à demanda de investidores que querem investir em empresas que são ditas sustentáveis, ou comprometidas com as práticas de gestão. Ele no Brasil foi criado em 2005, existe um comitê deliberativo. Observe que no conselho deliberativo tem muita gente, tem a BRAP, tem Ambid, Ambima, PIMEC, Instituto Etos, IBGC, o IFC, que é um órgão do Banco Mundial, o Ministério do Meio Ambiente, a PNUMA e assim por diante. Quer dizer, muita gente participa do conselho, ou seja, aqui tem pessoal do mercado financeiro, associação de classe, ONU e os técnicos do Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, tem um comitê bastante multidisciplinar, né? Quando você olha a classificação que o ESG faz das empresas, eles mandam um questionário. Como começou em 2005, a participação da relação ambiental no total de pesquisa era de 35%. E ela vem aumentando, hoje já está em 54%.
Para 55, para 2014, 2015. Então você vê que a relevância da questão ambiental vem aumentando cada vez mais dentro do ISE. Eu trouxe 2 dados para vocês. Um dado da lei. O que diz a lei? A lei reza que dentro do sistema de produção, a legislação brasileira especifica qual tipo de atividade é prejudicial ou não ao meio ambiente. Então, baseado nesse princípio legal, isso norteia uma série de decisões e ações que são tomadas no campo da fiscalização, da regulamentação, da outorga de alvarás, que é a Lei 10.165. Então, nós acabamos de fazer um trabalho sobre isso. Quando a gente avaliou dentro do ISE, nós avaliamos o impacto dessas empresas na Bolsa. Então, nós pegamos as empresas que fazem parte do ISE, avaliamos o tamanho da escala econômica, ou seja, quanto que elas produzem de bens e serviços em dinheiro, e pegamos a classificação da lei. E com base na classificação da lei, nós reclassificamos o impacto pela escala econômica para dar uma nova posição para a empresa. Porque o ISE não contempla impacto de escala. Quer dizer, se eu pegar uma empresa que tira 10 toneladas de minério, ela trata da mesma forma de uma empresa que tira 1 milhão de toneladas. E o impacto é totalmente diferente. Então, ao fazer essa reclassificação, nós tivemos algumas conclusões interessantes. Antes de mostrar a reclassificação, isso aqui é o comportamento da Bolsa, Ibovespa. De 2006 a 2013, o Ibovespa variou 44%. Isso aqui a gente chama de capitalização bursátil, ou seja, é a valorização ou não da ação a mercado, mais o dividendo ou juros sobre o capital próprio que é entregue para o acionista. E olha o ISE, 129. Enquanto o Ibovespa deu 0,39 ao mês, o ISE deu 0,87. Isso quer dizer que, de fato, os investidores estão muito preocupados com isso. Tanto que eles têm uma atenção, uma atração maior, uma atenção maior para as empresas que têm aquele rótulo de sustentável, pelo ISE. Depois que nós fizemos a reclassificação de impacto, nós chegamos à seguinte conclusão. Não a da lei, a da nossa classificação, avaliando o quanto a empresa impacta no meio do ecossistema. Tipo o ultracargo, apesar que o ultracargo teve um baita do incêndio lá em Santos, recentemente foi totalmente destruída, né? Ultracargo, Iven, Ecovias, Queiroz, ela tem uma classificação pela lei de baixo impacto. De médio impacto, Tractebel, Duratec, Ultragás, etc. De alto impacto, Sabesp, CPFL, Telefônica Brasil, CEMIG, Oi, BR Foods, que é a junção de Sadia com Perdigão e outras. E sem classificação, a lei não determinou classificação para essas empresas. Quando o legislador, por exemplo, não observa critérios científicos, eu entendo que acontece mais ou menos isso. Ele acha que está no caminho certo, mas ele acaba cometendo alguns equívocos, como cometeu na lei, né? Observe que a Sabesp, por exemplo, é classificada pela lei como de alto impacto. E quando a gente bota ela na escala econômica, cadê a Sabesp? Vocês estão vendo? Eu não estou vendo. Sabesp, está lá. Ela é médio, né?
Isso aqui é uma visão muito estreita somente da lei. Vamos pegar o que interessa. É o que vai cair na prova de vocês, né? Avaliação em energia. A janela da avaliação em energia é muito grande. Vamos entender primeiro o que é energia. O único material sobre energia é desse cara aqui, o cara que criou a metodologia, o Howard Otto. Não tem um outro material, porque ele já morreu recentemente, e é o único material que a gente se inspira, ele é o criador da metodologia. O princípio de criação da metodologia foi com base em variáveis termodinâmicas. Então, sofri muito para aprender isso, porque você tem que usar princípios da física e da química. E para quem trabalha com finanças como eu, isso foi muito difícil. Para poder falar de energia, temos que entender o que é energia. Ela vem da energia, embora não é energia. Nós sabemos que a cadeia alimentar de um ser humano pode ser dividida em o que eles chamam de níveis categorizados, daquilo que a gente consome. São chamados níveis tróficos. Então, por exemplo, um homem simples, não nós aqui que vamos ao restaurante, que tem um hábito de consumo mais exagerado, mas um homem simples lá no campo, o que ele consome é equivalente a 300 trutas no ano de energia. Então, se ele precisasse só de energia, ele poderia comer 300 trutas, é bom para ele. Ou 90 mil rãs, a mesma coisa. Ou, quem sabe, 27 milhões de gafanhotos, que é proteína pura, light, não tem gordura, porque senão o gafanhoto é muito bom, vocês podem. Ou então, quem sabe, 1000 toneladas de folhas. E no fundo o gafanhoto come a folha, come o gafanhoto. Então estamos aqui no topo da cadeia, né? Em termos de energia, é tudo a mesma coisa. A energia, se você fizer uma análise termodinâmica, é a métrica comum que se usa na biosfera, talvez no universo. Por exemplo, você pega 1 grama de glicose, ele tem mais energia do que 1 grama de dinamite. Em termos de energia, tem mais. Mas dá uma olhada na qualidade da dinamite. Ou seja, ela é muito mais poderosa do que 1 grama de glicose. É isso que intrigou o Otto. Em termos de energia é a mesma coisa, mas é a qualidade da energia. Então ele criou essa metodologia chamada energia, que é uma forma de determinar quantitativamente o valor de um recurso na escala macroscópica da sociedade inserido no ecossistema. Considerando a qualidade da energia. E para poder calcular essa qualidade, é o que diferencia 1 grama de glicose de 1 grama de nitroglicerina, ele criou o conceito de transformidade solar, que é a base dessa metodologia que a gente está tentando contabilizar. Então a tal da transformidade solar, ele quis criar uma unidade métrica comum. E a métrica comum que ele encontrou foi a energia solar. Afinal de contas, é o que vem do Sol e que atinge e que gera a vida de todas as coisas na Terra. Ou seja, quanto de energia solar é empregada na obtenção de 1 joule de qualquer produto. O joule é uma unidade de energia. E ele criou essa unidade que seria o SEG por joule, que é a energia empregada do Sol para a obtenção de 1 joule. Isso parece complicado, mas é mesmo, viu? Então, no fundo, ele quis saber o seguinte: quanto de energia solar é utilizado nos processos? Nos processos realizados pelos ecossistemas, pelas empresas, pelas pessoas e por tudo que elas geram de resíduo. Essa é a unidade comum que ele criou. Então, por exemplo, já que a unidade solar é a base de tudo da energia, ele criou uma tabela, que uma unidade de energia solar tem 1 SEG, a chuva tem 18.190 SEGs, ele foi medindo isso, são medições que ele realizou. Claro que você tem faixas aqui, por exemplo, para produzir eletricidade varia de 50.000 até 300.000 SEGs. Eu posso produzir eletricidade por uma usina termo ou nuclear ou por uma base
hidrelétrica como é no Brasil. São diferentes quantidades de energia que se usa para produzir a mesma coisa. Mesma coisa o fertilizante, trabalho humano. Observe que a informação é o que se usa mais transformidade, né? Até porque para gerar informação eu precisei nascer, me alimentar, comer um monte de coisa, estudar, utilizar equipamentos, livros, fui acumulando essa energia toda, né? Para gerar até em algo que possa ser dissipado, ser colocado à disposição das pessoas para utilizar. Por exemplo, para você produzir um cereal, a gente usa energia solar. Sem sol não tem cereal. Então, qual é a unidade da energia solar? É joule. A gente usa chuva também. Chuva não é medida em joule, é medida em gramas. Quantidade de gramas de água que cai. E o vento? Usa vento para produzir cereal. Então a gente mede em joule. Usa calor geotérmico, porque se não tiver o calor da terra, não tem cereal também. Se a terra não fosse aquecida lá por aquela coisa que tem lá no centro da terra, também não teria cereal. A gente provoca erosão no solo, usa fertilizantes, usa combustível, usa maquinário agrícola e usa trabalho humano. O trabalho humano também é controlado em joule, que é força humana para produzir o cereal. O que o Otton faz? Ele pega essas diferentes métricas, transforma tudo em SEG, e agora a gente tem uma unidade comum. Tudo em SEG, soma tudo isso, e chega à conclusão que para produzir 1 grama de cereal, precisamos dessa quantidade de SEG. Ele conseguiu somar laranja com ornitorrinco, com abacaxi, e com dinheiro também. É possível fazer tudo isso. Então a energia possibilita isso tudo. Então eu vou dar um outro exemplo para vocês de um cálculo de energia mais voltado à área de vocês. A gente acabou de terminar um trabalho para esse congresso internacional, onde nós analisamos, nós pegamos essa onda da água, está todo mundo preocupado com a água, e nós analisamos recentemente, agora um mês atrás, as empresas de água. Nós pegamos só as empresas que estão na Bovespa. No caso, nós temos a Casan, Copasa, Sabesp e Sanepar. Casan é de Santa Catarina, Copasa é de Minas Gerais, Sabesp todo mundo sabe que é de São Paulo, e a Sanepar do Paraná. Acontece que quando você olha o estatuto social dessas empresas, todas elas pertencem ao Estado. Isso me causou uma grande curiosidade. Quer dizer, por que nenhuma é privada? Porque todas são estatais. Aí tem que voltar um pouco na história. Isso começou lá em 1711, quando São Paulo passou a categoria de cidade. O principal problema que São Paulo tinha em 1711 eram as enchentes. E não tinha recurso para a canalização dos rios. Então, em 1842, um engenheiro, que era tenente também do exército, apresentou para o governo um projeto. Só que era um projeto caríssimo. Descobriram que era muito caro fazer qualquer tipo de intervenção na cidade para controlar as enchentes. Então o Estado teve que intervir. É o único motivo que faz com que esse tipo de atividade seja ainda controlada pelo Estado. É a quantidade de recursos que se usa para fazer isso. São Paulo era assim. Nós tínhamos 6 meses durante o ano, cidade alagada, e 6 meses com falta d'água. A gente não tinha sistemas de chafariz viam danificados, o tamanho do ETI. A água era oferecida em pipas. Então havia os pipeiros que tiravam a água do tamanho do ETI, chamada aguadeiro, e vendiam. Tem um relato interessante que eu encontrei de um português que diz que as águas aqui são muito boas, mas o povo é burro. Ele disse, as águas são deles e nós lhes vendemos. Porque desde essa época precisava de gente para tirar a água do rio e entregar nas casas. Queria chamar a gente de burro nessa época. Aqui eu peguei um mapa de todos os reservatórios do Brasil. Isso aqui eu fiz em setembro de 2014, mas hoje está pior do que isso. Essas são as bacias que alimentam praticamente o Brasil inteiro. Bacia do Grande, do Parnaíba, do Paraná, do Tietê, do Paranapanema, do Iguaçu, do Uruguai.
E aqui você tem os reservatórios, que todos pertencem ao Estado. Aqui você tem a afluência e a defluência. E que é a afluência? É a água que entra, e a defluência é a água que é retirada. Dá uma olhada de Furnas. Entra 138 metros quadrados por segundo de água e retira 518. Ou seja, no cômputo geral, a gente retira muito mais água do que entra no sistema. Por isso que esse colapso está acontecendo no Brasil inteiro. Não é só aqui. E o que nós fizemos? Pegamos as 4 empresas que estão na Bolsa, pegamos os balanços, os demonstrativos financeiros publicados, afinal de contas eles estão auditados. Então, nosso desafio foi pegar a contabilidade tradicional, que é feita com base na Lei 6.404, tudo mensurado em dinheiro, e transformar tudo isso em energia. Então, o que eu fiz? Eu peguei o quanto de água é utilizado por essas empresas, quanto que essa empresa pagou para transformar essa... Porque a água que entra no reservatório não é potável. A função da empresa é transformar a água em condições para nós utilizarmos. E para transformar essa água em produto bom para nós, ela utiliza os ativos que ela tem e utiliza custos, matéria-prima para isso, que são os custos e despesas. Contabilmente falando, a mão de obra empregada. E é claro que os ativos aqui eu tive que fazer um rateio, porque afinal de contas ela não usa todos os ativos para a produção de um ano de tratamento. Então o que a gente fez? Pegou tudo que a empresa utiliza para transformar a água em água potável para nós, e também ela tem que tratar o esgoto, hein? Ela não faz só fornecimento de água, ela trata o esgoto também, não todo esgoto, mas trata. Então a gente pega a quantidade de esgoto tratado, quanto de água entrou no sistema, mais as perdas que são computadas, que estão disponíveis, e o total de água que foi disponibilizado para a população, transforma tudo em SEG e se calcula em dinheiro qual foi o preço pago pela tarifa de água por metro cúbico. E uma vez que a gente pegou tudo isso, prédio, mão de obra, cloro, dinheiro que foi recebido e partes dos ativos permanentes e até não permanentes que foram utilizados, uma vez que a gente transformou tudo em SEG, pela metodologia do ODO, a gente começa a ter uma contabilidade não mais em dinheiro, mas em SEG por ano, que acaba dando números astronômicos. O Kassai chegou, ele vai... Já falei que serão 10 questões na prova, Kassai. 10, tá muito bom. O pessoal está com um pouco de dificuldade de calcular em SEG, só estou percebendo. E depois você... Cheguei na hora que eu queria fugir. Ah, é? E uma vez que nós fizemos isso, transformamos daquela contabilidade tradicional de dinheiro e de prédio, de qualquer coisa, mão de obra, em SEG. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Aí nós classificamos todos os recursos que essas empresas utilizam em 3 grupos, em R e MF. R são os recursos renováveis. Quando uma empresa usa bastante renovável, é maravilhoso. Por quê? Porque aquele é automaticamente reposto pela biosfera. Quando ela usa não renovável, é terrível. Porque o não renovável não é reposto naturalmente pela biosfera. Aquilo vai acabar. E F é o que ela usou de dinheiro. Uma vez que a gente calcula tudo isso, em SEG, você vê que dá números astronômicos em SEG, juntamente com aquela transformidade solar, ao calcular tudo isso, a gente tem alguns indicadores que são interessantes. Por exemplo, no caso da Sabesp, nós pagamos, a gente paga a tarifa. Se você pegar o faturamento da Sabesp, dividir pela quantidade de água que ela tratou, mais o esgoto,
a gente tem quanto SEG nós pagamos. E aí a gente pega quanto de SEG nós recebemos, que é a água devidamente tratada. Então há um desequilíbrio. Significa isso, que a gente não paga tudo aquilo que recebe. Então a gente paga basicamente 88% na Sabesp pelo que é recebido, 64% os mineiros pagam menos aí. É até perigoso mostrar isso, porque a Sabesp pode querer aumentar mais a tarifa, né? Tudo bem, se ela aumentar a tarifa e esse recurso que ela cobra mais, se ela reverter, por exemplo, para substituir recursos N, seria perfeitamente legítimo para o meio ambiente. Então aqui a gente tem em SEG quanto nós consumidores recebemos e quanto nós pagamos. Isso foi possível por essa métrica comum baseada em energia solar. E a gente tira alguns indicadores, por exemplo, uma vez que eu tenho recurso renovável, não renovável e pago, tudo em SEG, nós temos alguns indicadores que são estabelecidos pelos teóricos aí dessa metodologia. Por exemplo, o indicador de carga ambiental. Esse indicador mede quanto de dinheiro e de recurso não renovável, porque isso é ruim, e quanto disso foi utilizado associado à energia do fluxo R. Então, no fundo, o que nós estamos medindo aqui no LR? O estresse dos ecossistemas. Quanto que cada empresa está estressando o ecossistema. No caso, é a Casan, lá de Santa Catarina, que mais estressa o meio ambiente para o quê? Para produzir água tratada e tratar esgoto. A gente tem um outro indicador importante, que é o indicador de rendimento, ou seja, quanto de recursos sai em energia em relação àquilo que foi pago. Então a gente tem um desequilíbrio também desse sistema. E temos um outro indicador, que é o mais importante indicador, que é o de sustentabilidade ambiental, onde a gente pega a razão daquilo que eu aproveito dos recursos em relação ao impacto que foi provocado. Se esse indicador for menor do que 1, a empresa não tem sustentabilidade. Ela deveria ou fechar as portas, só que às vezes não é possível. Ela precisa produzir isso. Então, se essa empresa tem um SI menor do que 1, você talvez tivesse que praticar uma ação mitigatória muito forte nessa empresa, por exemplo, com preço mais alto, de certa forma que parte disso fosse revertido para a preservação e para a substituição de recursos não renováveis. Se tiver entre 1 e 5, a empresa está bem, porque ela dá contribuições ao meio ambiente. E se ela tiver acima de 5, é o que a gente considera sustentável no longo prazo. Quer dizer, ela pode continuar vivendo muitas décadas, porque ela gera mais benefícios para o ecossistema do que retira. No caso das empresas de água, elas são altamente sustentáveis, porque elas geram mais benefícios do que retiram. E é interessante que, pela metodologia da lei, da Política Nacional do Meio Ambiente, ela classifica as empresas de água como de alto impacto ambiental. Não é verdadeiro. Justamente porque acontece isso daqui que eu mostrei para vocês. Está aqui. Então, se o legislador não se ancorar em metodologias científicas, ele pode estar caminhando para esse. E é claro que os investidores também nesse aspecto, né? Então, existe um outro indicador, que a gente pega o recurso RNF e coloca num triângulo, que chama de diagrama ternário. E uma vez que eu construí o triângulo, eu vou fazendo as curvas da empresa em relação ao recurso NRF. Então, observe, se uma empresa está nesse quadrante aqui, é uma empresa problemática, porque ela usa um monte de recurso F e muito N, pouquíssimo R, que não é o caso das empresas de tratamento de água, que elas usam bastante recurso R e um pouco mais de N do que F. Então elas estão num quadrante bom de sustentabilidade, porque estão com SI acima de 5.
Então esse é um indicador científico da energia para eu poder classificar as empresas no tocante à sustentabilidade. O que diverge da relação legal que nós temos no Brasil. Qual é a conclusão que nós chegamos nesse estudo que foi feito com as 4 empresas de água que publicamos então mês passado? É que a energia recebida pelos clientes em relação à energia paga é de 1,42, ou seja, os clientes receberam, porque aqui eu peguei balanço de 2013. Então, em 2013, os clientes receberam, em média, 42% mais de recursos em energia do que pagaram. Então, existe uma relação desigual entre o que a gente usa e o que a gente paga pela tarifa de água. Isso da ótica do meio ambiente, hein? Já o pessoal de Santa Catarina são os que menos pagam pelo serviço de água. Eles só pagam 58% da energia recebida. Então são eles que extraem mais do ecossistema. A Sabesp nós somos os que mais pagamos, mas ainda não pagamos o total que recebemos. E todas as empresas avaliadas nesse trabalho, elas apresentam sustentabilidade no longo prazo pela metodologia. E no fundo as empresas Sabesp e Sanepar são as que apresentam maior SI. Elas operam com melhores condições de sustentabilidade no longo prazo. Portanto, a Sanepar deveria integrar o SE no período de janeiro de 2014 e janeiro de 2015, no lugar da Copasa. Já está a Copasa lá. Então nós temos aí uma divergência em relação à classificação do ISE e a classificação em energia. Então, como título de sugestão, se vocês se interessarem por esse tipo de informação, existe um trabalho que nós acabamos de publicar agora, semana passada, nesse congresso internacional, onde a gente avaliou essas variáveis de sustentabilidade nas empresas de abastecimento de água e saneamento listadas na Bovespa em 2014, que são as 4 apenas que estão na Bolsa. Em relação à poluição incorporada, que eu apresentei para vocês, existe um trabalho que acabou de ser publicado também na revista Gestão e Produção lá de São Carlos, onde a gente analisa o impacto da escala econômica de todo o ISE pelos parâmetros da Política Nacional de Meio Ambiente. Também acabou de ser publicado agora, em mês passado, lá na Gestão e Produção. E aí já recomendei para vocês, vou recomendar de novo porque o Kassai acabou de chegar, que vocês, me ajudou muito inclusive esse material. E antes que eu me esqueça, eu vou falar de novo como é que eu conheci o Kassai. Posso falar, Kassai? Pode. Eu estava fazendo a minha tese de doutorado e a gente estava tentando aplicar energia na Bolsa. E o meu orientador, muito gentil, amigo e companheiro, que ele é um físico aqui da USP, a gente não estava conseguindo, a gente estava totalmente perdido, a gente tinha feito 1000 elucubrações, eu estava naquela fase que eu já tinha que olhar no RG para lembrar do nome. Ele falou, foi o seguinte, está vencendo o seu prazo, você vai perder o curso, então você vai para a qualificação. Aí ele falou assim, então é o seguinte, eu vou encontrar uma pessoa da área contábil para chamar para a banca. Eu falei, pois não, vamos chamar. Aí ele entrou na plataforma Lattes, fez uma busca aleatória por palavra-chave. Pegou lá sustentabilidade ambiental, contabilidade, e o primeiro nome que apareceu foi do Kassai. Aí me deu um frio na barriga. Eu falei, meu Deus, vai chamar um professor que a gente não conhece para vir para a banca. Esse cara vai me dar um pau desgraçado, né? E aí apareceu o Kassai lá para participar da minha banca. Primeiro de qualificação. E foi uma feliz consulta que o meu orientador fez, porque o Kassai deu um rumo que a gente não sabia fazer ainda. Então o Kassai chegou lá com uma visão muito clara, não, para cá, Dallas, fizer isso aqui e tal. No caminho que você está seguindo, nunca esqueça, eu vou te dar pau na banca, então você conserta aqui e ali. E aí foi o que nós... e foi muito legal isso, porque a gente acabou efetivamente conseguindo aplicar energia na Bolsa, utilizando os demonstrativos contábeis publicados. A gente não pode fazer inventário físico daquilo que a empresa usa. O ideal seria fazer isso, até por relato integrado.
tem muitas restrições, nós temos muitas imperfeições nesse tipo de estudo, em função das transformidades que nós utilizamos, até em função do tipo de país que nós vivemos, que a gente usa muito mais recurso renovável do que qualquer outro país do mundo, né? Nós temos mais água, mais floresta, mais vento, a coisa toda. Mas, enfim, a gente está ainda estudando muito isso. Já estamos publicando bastante sobre isso e estamos tentando entender melhor isso. No fundo, é tentando entender mesmo. Porque você pegar um relatório contábil, que foi todo mensurado na contabilidade tradicional, e tentar transformar isso em indicadores ambientais, tudo em SEG, gera um trabalho hercúleo. Mas, enfim, nós já temos publicação sobre isso, que dá para ter uma ideia de como foi adotada a metodologia, como foi feita a transformação. Então lá tem toda a metodologia e as fontes que são importantes. Onde buscar as tabelas, como é que eu transformo horas de mão de obra em SEG? Como é que eu transformo valor pago pela matéria-prima nessa unidade de energia? Como é que eu transformo partículas jogadas no meio ambiente em energia para contabilizar? Então nós temos bibliografia sobre isso, temos tabelas e estamos, de alguma forma, desbravando esse negócio, porque não tem quase publicação sobre isso no planeta. Na verdade, não tem mesmo. Eu acho que a metodologia é bem interessante em termos de comparação das empresas, né? Comparação e ranking. Isso é legal. Comparação e ranking. Vai ser uma alternativa bem interessante. Eu queria, assim, solicitar que os alunos tentassem trazer os casos que eles estão trabalhando e tentar identificar alguns dos pontos que eles pudessem... Como avaliar a empresa deles? Né? Eu acho que seria um desafio legal. Mais trabalho, né? Claro. Eu tenho uma dúvida, como você fez isso, como você conseguiu calcular a energia das empresas listadas na Bolsa? Você disse que você utilizou os valores contábeis. Como é que você fez? Você tinha uma tabela que representava o custo da matéria-prima ou algo assim? Você foi fazendo por cada conta do balanço? É o que acontece. Na verdade, para eu utilizar a metodologia, eu teria que medir em cada empresa quanto que ela usa de cada recurso. Quanto é que você usou de água, de ferro, de cloro, de metal XYZ, de mão de obra e o tipo de mão de obra, assim, que formação tem esse profissional. Nós não temos isso. Então o que eu fiz? Eu tive que pegar todos os demonstrativos. A vantagem é que as empresas, porque nós pegamos as empresas da Bolsa, que foi uma amostra intencional mesmo. O pesquisador já vai direto naquilo que ele quer encontrar, né? E por quê? Porque nós temos relatório de sustentabilidade. Então essas empresas que estão na Bolsa, no ISE, nós já produzem um relatório de sustentabilidade que me dão quantidades físicas das coisas. Então, uma vez que eu tenho as quantidades físicas, eu tenho, o dinheiro está no balanço, não tenho dúvida nenhuma. Então, dados de balanço eu tenho dinheiro. E as quantidades físicas eu vou pegando nos relatórios de sustentabilidade. Então é um trabalho hercúleo. Eu tenho que partir do princípio que está lá verdadeiro. Eu não tenho nessa hora como inferir se aquilo é ou não. E a gente, na verdade, talvez nem a auditoria tenha feito isso. É provável que a auditoria também não tenha feito isso, né? Essa é a minha fonte. É imprecisa, mas é a única forma que nós temos. E por que fizemos a Bovespa? Porque tem um relatório publicado. Se for uma empresa que não publica balanço, a gente vai ter dificuldade em encontrar isso. Então, se não fosse uma empresa que esteja no IEC, você não vai conseguir encontrar os relatórios sustentáveis que apresentam todos esses modelos físicos? Não temos, até porque ela não vai apresentar isso. A não ser que você esteja dentro da empresa, nós temos alguns trabalhos, inclusive, que alguns gerentes têm coletado os dados e produzido alguma coisa. Mas entram dados internos e eu não sei até que ponto a empresa está disposta também a divulgar isso. Sim. Com relação ao estudo da energia, que você falou, está incipiente porque está no começo, não tem muitas publicações, mas no futuro, o que você acha que poderia gerar de aplicações práticas, ações em cima de analisar esse valor? Porque a gente analisa, e como você falou, indicadores, esse indicador para tudo, mas esse específico da questão da energia, do SEG, o que ele poderia dar de uma visão diferente, de nova, assim?
outro ponto de vista. O que pode mostrar de novo para nós, o pessoal do Unicamp está bastante desenvolvido nessa área, na parte agrícola. O que ele tem de novo para nós é isso aqui, é ampliar a janela. Quer dizer, enquanto os processos tradicionais estão aqui, nessa janela aqui, de produção, relações com o mercado e com a economia, ela consegue ampliar isso aqui. Claro que a energia solar, quando o Otto calculou o Sérgio, que vem do Sol, não precisamos contabilizar o que vem do Sol, ele é abundante, parece que ele tem mais 5 bilhões de anos de produção, né, de energia. Mas ele quis encontrar a unidade comum. Então ele pega essa unidade comum que vem do Sol e permite que a gente contabilize tudo aquilo que a empresa utiliza e como ela impacta no ecossistema. Então talvez, eu também não tenho certeza disso. Porque o que me agrada, por exemplo, é não usar apenas uma metodologia, que foi isso que eu acabei fazendo na minha tese. Eu gosto de olhar, vamos voltar primeiro ao primeira figura. Quer dizer, quantas métricas são necessárias? Eu também não quero métricas demais, mas não posso ter métricas que não me dizem nada com nada. Eu quero métricas que sejam úteis. Então, nesse exato momento, pode ser que amanhã eu mude de ideia, as métricas que eu utilizei, que eu sei usar também, quer dizer, a contabilidade é implacável. Eu preciso da contabilidade. Afinal de contas, é a contabilidade que norteia todas as relações que nós temos da empresa com o mercado. É o processo de mensuração, né, em dinheiro. Eu gosto da avaliação de ciclo de vida, porque a ciclo de vida pega tudo que a empresa utilizou, que a gente chama do berço à cova ou do berço ao berço. Na verdade, não é mais do berço à cova. Porque, na verdade, aquilo que é descartado não vai mais para a cova, ele volta para ser utilizado, né? Então, do berço ao berço, vamos assim chamar. A energia que abre um pouco mais essa janela. Eu gosto da pegada ecológica, porque a pegada ecológica impacta na área daquilo que eu estou utilizando, daquilo que eu estou interferindo. E gosto também dessa metodologia do Banco Mundial que acabei utilizando, que avalia só impacto, que é o calcanhar de Aquiles das demais. Enquanto as demais não conseguem mensurar impacto, o Banco Mundial tem um software, inclusive, que ele consegue calcular toda atividade produtiva por segmento que ela gera de impacto sobre a terra, que é gerado de partícula no ar e na água, inclusive a saúde humana. Claro que tem aí, são médias e médias, mas que são interessantes. E o ESG também é uma metodologia que tem que ser considerada, porque ela é fundamentada nas percepções do PNUMA, do Ministério do Meio Ambiente, dos investidores, e também você tem lá representantes de toda a área contábil e financeira. Então, eu digo o seguinte, eu não gosto de olhar uma metodologia só, eu gosto de olhar várias. E aí eu consigo, olhando várias metodologias, eu consigo tirar... É como se eu fosse um médico, por exemplo, e ele tirasse a pressão e falasse, ó, cirurgia imediatamente. Eu falei, peraí, como? O senhor só mediu a pressão e quer me operar? E fala, tem certeza. Ele sai correndo. Né? Então, o que o médico faz? Ele não pede um monte de exames, ele olha todos aqueles indicadores e chega a uma conclusão. É mais ou menos o que eu acho que tem que ser feito aqui. E se seguirmos aquela recomendação da ONU, da Resolução 47, por mais que seja uma resolução, ela é bastante consistente, ou seja, qualquer indicador que você vai utilizar, ele tem que ser fundamentado em sólida base científica. E sólida base científica reconhecida pela comunidade internacional, isso é importante. Tem que ser relevante, ou seja, para englobar aqueles aspectos cruciais, tem que ser transparente para que seja entendido pelo público não especializado. Claro que às vezes você precisa se esforçar um pouco para, mesmo não ser especializado, a gente vai ter que se esforçar um pouco nisso. Tem que ser quantificável para quê? Para não ser totalmente qualitativo. Tem que ser medido, mensurável. E, claro, tem que ser limitado para que a gente não tenha 5 mil indicadores que não nos vão conduzir a lugar nenhum. Então, é isso que eu vejo. Talvez eu mude de ideia amanhã, mas hoje eu acredito nisso.
Carlos comentou que eu fui na banca dele, na verdade foi bem por acaso, né? Foi. Eu tinha acabado de fazer um curso de energia na Unicamp e não entendi nada. Eu já estudava análise de ciclo de vida e ele é de mercado de capitais. Imagina, né? Tudo que eu imaginei um dia fazer, ele estava fazendo. Então, aquilo que eu sonhava que era impossível fazer, ele fez. Então, parabéns de novo pelo trabalho. Agora estão publicando. Agora, né? Agora, demora, né? Pois é. Porque é tudo muito trabalhoso, a gente também tem que trabalhar para ganhar dinheiro. E eu sei que, embora o relato integrado, os relatórios de sustentabilidade, não estudam energia, né? Não. Na Unicamp, o professor Ortega trabalha bastante. Mas a tendência no futuro é que realmente se consiga mensurar tudo de uma forma econômica, né? E aí vão ter que usar algum critério mais avançado. O que eu achei de mais avançado é a energia. Por enquanto eu vejo que sim. É junto com a análise de Isso, ciclo de vida, mas gosto de olhar todos. todo. Né? Porque aí eu consigo ter diferentes métricas para chegar a uma conclusão mais científica. Parabéns, Imagina.